Nosso cordial bom dia para todos. Um feliz sábado. Uma alegria poder rever alguns, conhecer a outros. Enquanto a igreja cantava, eu estava observando a fisionomia de cada um. Com que alegria vocês cantam, ou nós cantamos e louvamos a Deus. Irmãos, uma coisa precisa ficar bem clara nesta manhã. Antes, porém, queria estender também as boas-vindas, se é que assim podemos dizer, àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Que Deus possa estender as suas bênçãos a cada um que conosco partilha do pão da vida nesta manhã de sábado. Como dizia, uma coisa precisa ficar bem clara hoje de manhã. Nós não somos deste mundo. Nós somos de outro país. Deus nos colocou aqui, conforme o apóstolo Paulo, como embaixadores. Qual é a missão de um embaixador? Representar dignamente o seu país num país estrangeiro. Ok? E nós não somos desta terra. Nós somos de outro país. A mensagem de hoje de manhã, ela está baseada nos capítulos 4 e 5 do livro de Gênesis. Eu disse baseada porque a gente não vai ter tempo, né, irmão, daí, para tratar, ou para ler, ou para entender todo o contexto. Então fica aí um dever de casa. Gênesis capítulo 4 e 5. Um outro dever, quantos têm acesso ao livro Patriarcas e Profetas? Ok, ninguém pode dizer que não tem, porque se não tem um livro físico, tem em PDF e agora tem também em áudio, todos eles. Então, capítulos 5 e 6, ou melhor, 6 e 7, se a memória não falha, de Patriarcas e Profetas. Caim e Abel provados, e o outro 7 e Enoque. A gente que prega em igrejas diferentes, às vezes corre o risco, né, irmão Luciano, de falar a mesma coisa para as mesmas pessoas, né? Ou para pessoas diferentes. Mas vamos lá. A partir do momento que o pecado entrou neste mundo, o mundo tem passado por diversas guerras. As duas piores, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas a pior de todas as guerras que já aconteceram no passado, estão acontecendo no presente e continuará no futuro até que Jesus volte, é uma guerra que acontece num território bem pequeno chamado mente humana. Esse território, esse conteúdo pesa apenas 1,3 kg no homem e 1,2 kg na mulher. Não significa que a mulher é menos inteligente que o homem, tá? Deus fez assim. Então, essa guerra acontece aonde? Na mente humana. A mensagem desta manhã você poderá dar 3 títulos diferentes se quiser. Primeiro, de que lado estamos no grande conflito entre Cristo e Satanás? Um outro título seria: nós somos cainitas ou somos abelitas? Temos o caráter de Caim ou de Abel? Quais são as características nossas? E um outro aspecto seria 2 modos de vida. É o que vamos estudar nesta manhã. Abra suas Bíblias aí no capítulo 4
do livro de Gênesis. Começando aqui, vamos começar do versículo 1. Antes, porém, vamos orar. Bom Deus e Pai, mais uma vez suplicamos que o Teu Espírito abra a nossa mente para que possamos entender o Teu propósito para a nossa vida. E não apenas entendê-lo, mas também pô-lo em prática no nosso viver diário. Que o Teu Espírito, através do nosso comportamento, possamos ter comportamento silencioso, reverente, para que o Espírito possa falar mais profundamente ao nosso coração. Amém. São bênçãos que pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem, diz a minha tradução, né? Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dia trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Lendo superficialmente esse texto, parece que Deus foi injusto com Caim. Sim ou não? Deus foi injusto com Caim, sim ou não? Não, e por que não? Este é o nosso dilema nesta manhã de sábado. Irmãos, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, havia uma sentença de morte. E o ser humano não morreu porque em Gênesis 3:15, ali Deus apresentou a primeira promessa de redenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Então, aqui começou o conflito entre o bem e o mal. Dois modos de vida. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Caim e Abel conheciam o plano de redenção estabelecido por Deus para a salvação do ser humano, sim ou não? Compreendia o sistema de sacrifício que haveria de acontecer para a salvação do ser humano, sim ou não? Conheciam. Caim e Abel diziam prestar um culto a Deus ao construir os seus altares. Caim e Abel diziam prestar um culto a Deus ao oferecer um sacrifício. E assim por diante. Mas a diferença se fez notar no espírito que habitava a mente de cada um deles. Abel ofereceu um sacrifício, como diz a Bíblia, com derramamento de sangue, que representava os méritos do Salvador que viria para resgatar do pecado o ser humano. Isso se chama justificação pela fé, confiante nos méritos do Salvador prometido. Caim ofereceu uma oferta que ele próprio escolheu, os frutos da terra. Eram maus os frutos? Sim ou não? Não. Qual era o problema? É que Deus havia estabelecido um princípio e Abel ofereceu o seu culto de conformidade com o princípio estabelecido por Deus, ao passo que Caim ofereceu um culto ou uma oferta que ele mesmo escolhera. A sua oferta representava salvação pelos seus próprios méritos. Me permitam, eu vou ler aqui um comentário. Permitam ler porque é um pouquinho extenso.
E eu queria que vocês se conseguem identificar de quem é esse comentário. É uma referência a Caim. O orgulho de Caim não pôde tolerar que Deus preferisse o irmão a si, ou a ele. Matou-o e escondeu o corpo. Ocultador de cadáver. Esperando que assim ninguém tivesse ciência do seu crime. Deus, porém, a cujos olhos nada está em oculto, perguntou-lhe: onde estava o irmão que não via há vários dias? Pois antes eles estavam sempre juntos. Caim, não sabendo o que responder, disse primeiro que também se admirava de não havê-lo visto antes. Olha o raciocínio de Caim. Agora nota, depois de haver atravessado diversos países, Caim estabeleceu residência em um lugar chamado Nod, onde teve vários filhos. No entanto, o castigo, em vez de torná-lo melhor, fê-lo ao contrário, muito pior. Notem, abandonou-se a toda sorte de prazeres e até usou de violência, apoderando-se de bens alheios para enriquecer-se. Esse era o caráter de Caim. Reuniu um grupo de homens maus e acelerados. O que são homens maus e acelerados? São aquele que cometeu ou é capaz de cometer crimes. Criminosos, bandidos, facínoras, malfeitores. Caim reuniu esse grupo de homens, dos quais se tornou chefe e ensinou a praticar toda espécie de crimes. Diz mais que ele inventou os pesos e medidas e cometeu vários atos mentirosos. Quem escreveu isso aqui? Tem uma ideia? Alguns dizem que foi Ellen White, Patriarcas e Profetas, falar algo semelhante, mas esse texto é do historiador hebreu Flávio Josefo, que conhecia muito bem a história hebraica. Aí vem a pergunta novamente. Deus foi injusto ao não aceitar a oferta de Caim? Sim ou não? Não. Irmãos, a Bíblia menciona Caim 5 vezes. Menciona Abel 5 vezes. Todas em relação a Caim, no aspecto negativo. Todas em relação a Abel, no aspecto positivo. A pergunta é: eu sou caimita ou eu sou abelita? Eu tenho o caráter de Caim ou eu tenho o caráter de Abel? Qual é o meu modo de vida? Nós lemos algo do historiador hebreu. Desculpa, eu não estou usando o PowerPoint hoje. Eu prefiro usar o meu rascunhozinho aqui e falar para os irmãos olho no olho. Tá ok? Tem aqui um rascunhozinho amarelo. Tá ok? Abra sua Bíblia agora em 1 João, capítulo 3. Antes, porém, olha o que diz aqui a respeito de Caim, extraído do livro A Reconquista do Homem, da Casa Publicadora Brasileira, do pastor Carlos Treza, que foi editor, ou redator da Casa Publicadora há muitos tempos. Ele diz, Caim possuía um caráter brutal, irreverente e zombador. Eu sou brutal. Brutal é alguém que é violento, né? Eu sou brutal. Eu sou irreverente. Eu sou zombador. Se assim for, então eu tenho as características de Caim. Mais adiante ele diz, a natureza irreverente e ímpia de Caim, além de irreverente, era também ímpio.
E a palavra ímpio, em outras conotações, tem um sentido também de ateu, materialista, que não acredita em Deus. E diz aqui que essas características de Caim claramente se manifestarão no fim dos tempos, de sorte que ninguém terá dificuldade de escolher a que classe deverá pertencer. Então a pergunta continua: qual é o nosso modo de vida? Somos caimitas ou somos abelitas? Vamos ao texto de 1 João 3, versículo 12. Alguém encontrou? Quer ler para nós? Depois de descrever o comportamento cristão que deve ser de amor uns aos outros, de aceitação, de convivência pacífica e harmoniosa, o apóstolo João diz aí no verso 12 o que a respeito de Caim? Não como Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão eram justas. Não vos maravilheis, meus irmãos. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu. Deus poderia aceitar, como aceitou de Abel, a oferta de alguém que era do maligno? Ponto importante para a reflexão, né? Vamos aqui a umas considerações extraídas do livro Patriarcas e Profetas, Testemunho para Ministros, História da Redenção e etc. Em referência a Caim, número 1, não reconheceu nenhuma necessidade da misericórdia de Deus. Primeiro ponto. Tem alguém no mundo hoje que não reconhece a necessidade da misericórdia de Deus, sim ou não? Tem? São caimitas. Querem conduzir a sua vida por si próprios. Número 2. Depois de assassinar Abel, Caim viveu apenas para endurecer o coração. Tem pessoas de coração duro no mundo? Sim ou não? Tem pessoas de coração duro na igreja? São caimitas. Não são abelitas. Número 3. Anjos foram enviados para razoar com ele, com Caim. O texto diz que foi Deus. Só diz no História da Redenção que foram os anjos. Foi Deus através dos anjos. Não há contradição no espírito de profecia. Então, Caim não aceitou nem mesmo o arrazoamento de um anjo. Tem pessoas assim no mundo que não aceita nada que lhe é apresentado biblicamente, são caimitas. Número 4. Sua apostasia levou à corrupção e violência. Patriarca, página 73. Então, Caim e os seus descendentes eram corruptos e violentos. Tem pessoas corruptas e violentas no mundo hoje? São caimitas. Número 5. Não reconheceu nenhuma dependência de Cristo. Tem pessoas assim no mundo e na igreja que não reconhecem sua dependência de Cristo. Qual é o meu modo de vida? Qual é o nosso? Ele e seus filhos foram chamados
filhos dos homens. Caim e seus filhos foram chamados filhos de quem? Depois que o pecado entrou no mundo, diz Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, que o ser humano não teria mais direito a uma inspiração de ar, a uma partícula de alimento, a absolutamente nada. E tudo que lhe adveio daí para frente veio através da cruz do Calvário. E ela disse que ninguém assenta à sua mesa farta ou escassa, toma o seu alimento diário, que não seja nutrido pela cruz do Calvário. Depois da entrada do pecado, os seres humanos passaram a não ser mais filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que o são por adoção. Se quiser um texto que diga isso de forma mais clara, é só você ler 1 João, capítulo 1, versos 10 a 12, e no capítulo 3, 9 e 10, ali há uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, os filhos de Deus e os filhos do maligno. A pergunta é, qual é o nosso modo de vida? O de Caim ou o de Abel? Somos caimitas ou somos abelitas? Irmão, olha que texto tremendo, eu não sei se você já observou isso. Patriarcas e Profetas, página 77, nós estamos considerando o item de número 8. Caim não tinha nenhuma consideração pelo sábado. Sabiam disso? Já leram isso? Caim não tinha nenhuma consideração pelo sábado. Irmãos, todos os que hoje observam o dia de repouso, em detrimento do dia estabelecido por Deus, são caimitas. Têm as características de Caim. Agora aqui vale ser cuidadosos, porque tem muitos irmãos nossos no mundo evangélico que não compreenderam ainda a importância da soberania de Deus apresentada no 4º mandamento de sua lei. Deus vai saber muito bem fazer essa diferença. Caim não tinha nenhuma consideração pelo sábado. E nós? Somos caimitas ou somos abelitas? Item de número 9. Distinguiu-se Caim e os seus pelo progresso terreno e material. Qual é a nossa prioridade? Que foi que Jesus deixou? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Os caimitas dão preferência ao quê? Aos seus bens materiais. As filhas de Caim eram formosas. E aqui, os filhos de Deus, lá em Gênesis, tiveram um sério problema. Jugo desigual. E ali começou a distinção mais clara entre os filhos de Deus e os filhos dos... Só um parênteses. Há uma ramificação supostamente cristã que interpreta esse texto dizendo que os filhos de Deus, os anjos, desceram do céu para casar-se com as lindas filhas dos homens. Isso é uma interpretação completamente absurda, né, irmão Marcelo? Pagã. Mas havia distinção entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Vamos avançar um pouquinho mais. Os caimitas praticavam a idolatria. História da Redenção, página 62. Existem idólatras no mundo hoje?
Sim ou não? Olha que pergunta complicada eu vou fazer. Existem idólatras no mundo cristão? Sim ou não? Como é que eu vou provar isso? A senhora disse que qualquer coisa que nós colocamos em primeiro lugar, além de Deus, mesmo que seja nossa própria família e filhos, etc., estamos praticando a idolatria. Não são cristãos, são caimitas. Sério, né? Vamos lá. Satanás encheu a Caim de dúvidas. Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 1087. Satanás encheu a Caim de... Lembra da batalha? De dúvidas. Será que Deus existe? Será que Ele é bom? Será que Ele me ama? Será que estou seguindo a verdade? Será que estou representando dignamente o caráter de Deus? Dúvidas. E alguém disse uma frase uma vez interessante, que a dúvida pode abalar a mais heróica fé. Interessante isso aí, né? Dúvidas. Caim foi homicida e mentiroso. Patriarca 73. Agora notem uma coisa interessante. Caim achava que Deus foi injusto para com Adão. Quando Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel, expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, Caim acusou a Deus de ser injusto com Adão ao expulsá-lo do paraíso. Deus foi injusto? A prova dada a Adão foi difícil ou fácil? Me permita aqui um parênteses, só para a gente reflexionar, refletir. Quem é o diretor de mordomia aqui? A prova de Adão foi difícil? Não. Existe uma prova hoje para nós, é um parênteses, tá, irmão? Semelhante à de Adão? Eu tenho uma lição da escola sabatina de 1900 e antigamente, que ali diz que o dízimo hoje substitui o lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Somos caimitas ou somos abelitas? A prova é igual a de Adão e Eva no paraíso. Foi só um parênteses, né? Que o assunto não é mordomia, né? Mas vamos lá. Então, Caim achou que Deus foi injusto com o seu pai e com ele próprio. Temperança, página 25. Embriaguez, um pecado prevalecente. Quando? Nos dias que antecederam ao dilúvio. E é bom lembrar que a corrupção do gênero humano teve a sua origem nos descendentes de Caim. Caim foi o mentor da construção da Torre de Babel e foi o construtor da cidade de Nínive. E a corrupção que generalizou no mundo antediluviano teve a sua origem nos descendentes de Caim. Coisa tremenda. Vamos mais um pouquinho. Idolatria é um pecado difundido, já comentamos isso. Os caimitas ofereciam sacrifícios humanos. Patriarca, página 96. Existe no mundo hoje alguém
que oferece sacrifícios humanos? Sim ou não? Sim. São cainitas. Tem as características de Caim. Mais um parênteses, uma vez eu estava pregando sobre isso, e eu falei sobre alguém ser descendente de Abel. E alguém me corrigiu depois, que eu deveria dizer descendente de Sete. Estava certo, irmão, mas eu descobri algo curioso essa semana, que há uma possibilidade, e a Bíblia não diz, de que Abel também tivesse filhos, ou tivera filhos. Está no livro da Casa Publicadora, Reconquista do Homem. Mas a Bíblia não diz. Como também não diz quantos filhos tiveram Adão e Eva. No capítulo 5 diz que tiveram filhos e a tradição hebraica atribui a Adão e Eva 52 filhos. A Bíblia não diz, mas a tradição diz. Houve um cidadão chamado Roboão que teve 28 filhos e 60 filhas. 16. Gideão teve 70. Irmãos, por que eu estou citando isso aqui? Agora me permita uma estatística também de uma lição nossa de 1900 e antigamente. Naquela lição, depois de cálculos cuidadosos, o autor chegou, a lição é Gênesis, nossa nobre origem e valor pessoal. Chegou à conclusão de que a população do mundo, antes do dilúvio, era de 9 bilhões de habitantes. Qual é a população do mundo hoje? 8 bilhões de alguma coisa, né? Interessante, não tem nada a ver, né? Mas como foi no dia de Noé, será que vai chegar lá, né? Mas, irmãos, é uma coisa aqui preocupante. 8 pessoas. Mas há mais um detalhe interessante. A mesma lição diz que toda essa população estava mais ou menos sob o controle de Satanás, com exceção de Noé e os que com ele entraram na arca. Fico preocupado com o tempo, né? Mas vamos lá. Condição entre os antediluvianos. Qual era a condição? Continuamente. Originou-se com quem? Caim e seus descendentes. Olha o que diz aqui. Nem a relação de casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Está acontecendo algo parecido hoje? Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses do seu próximo, tomava pela força e os homens exultavam com suas ações de violência. Instruções de Caim e seus descendentes. Deleitavam-se na destruição da vida de animais. E o uso da carne como alimento os tornava ainda mais cruéis e sanguinolentos, a ponto de considerar a vida humana com espantosa indiferença. Cainitas. É fácil distinguir no mundo hoje os cainitas dos abelitas, sim ou não? Fácil, né? Procuravam tão somente satisfazer os desejos do seu coração orgulhoso. Folgavam em cenas de prazer e impiedade, não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. Adoravam a natureza em vez do Criador da natureza. Muitos
ateus, caimitas. Interessante, né? Só mais um parênteses, né? No Salmo 10:4, na moda aí, ali diz que por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. E um dia eu conheci um caimita comportando lá por esse mundo afora, e eu apresentava o livro, e ele apresentava um argumento contrário, eu apresentava outro, e ele outro contrário, e no final eu perguntei para ele: vem cá, meu amigo, qual é a sua filosofia religiosa? E ele disse para mim: eu sou ateu, graças a Deus. Que incoerência, né? Mas vamos lá. Chegando mais para o final das nossas considerações. Mas eu não poderia concluir, porque eu tenho aqui pessoas que talvez conheçam um pouco a sua Bíblia. Há uma pergunta formulada pelos espiritualistas que tem deixado pessoas embaraçadas. Mas essa pergunta, no meu entender, é feita por pessoas que não têm familiaridade com a Bíblia. Eu disse que a mensagem estava baseada em Gênesis 4:5. Capítulo 4 tem um Enoque, descendente de Caim. Tem um Lameque, descendente de Caim. Tem um Matusalém, não. No capítulo 5 tem um Lameque, descendente de Abel. Tem um Enoque, descendente de Abel, e etc. Mas vamos lá. Qual é a pergunta embaraçosa que os críticos fazem aos cristãos? Verso 16 e 17 de Gênesis 4. Saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Conheceu Caim a sua mulher. E ela concebeu e teve um filho e chamou o nome de... Edificou a cidade e colocou o nome de Enoque. Qual é a pergunta dos céticos, não dos que conhecem a Bíblia? Onde Caim encontrou essa mulher? Onde Caim conheceu essa mulher? Alguém já lhe perguntou isso? Qual é o argumento simplório? Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva tiveram como filho Caim e Abel. Caim matou Abel. Ficaram 3 pessoas. Onde Caim conheceu a sua mulher? Filhos e filhas. Mas há algo mais interessante ainda, né, irmão Luciano? O assassinato de Abel aconteceu no ano 128 da criação do mundo. 128 a 130. Já havia habitando o planeta aproximadamente 500 mil de pessoas. Cerca da população de Vila Velha hoje. O problema é que de um verso bíblico para o outro, pode ter passado um longo período de tempo, ao cabo de dias, diz aí alguns textos, né? Outro fato curioso é que o conhecimento de Caim em relação à sua esposa não era o conhecimento como eu tenho do irmão Ezequias, da irmã Glaucia, etc. É baseado no capítulo 4, verso 1. Conheceu Adão a sua mulher e ela concebeu. O texto quer dizer que Caim teve um relacionamento com a sua esposa, de onde nasceu o seu filho Enoque. Até o tempo de Davi ainda era comum o casamento entre parentes. Então está respondido. A população do mundo, irmã, a população do mundo, na época do assassinato de Abel, era de aproximadamente 500 mil de pessoas. Ok? Vamos concluir? Eu tenho um pensamento aqui que eu não sei se você conhece. Diz assim, olha. O sábado foi honrado por todos os filhos de Adão.
parar aqui. Quantos filhos teve Adão? A Bíblia diz filhos e filhas. A tradição hebraica diz 52. Caim era filho de Adão? Caim honrou o sábado? Sim ou não? Mas o texto inicial diz que ele nunca teve nenhuma consideração. Então, eu vou terminar o texto aqui. Diz assim: o sábado foi honrado por todos os filhos de Adão, notem, que permaneceram fiéis a Deus. Mas Caim e seus descendentes não respeitaram o dia que Deus repousara. Escolheram o seu próprio tempo para o trabalho, para o descanso, sem nenhuma consideração para o mandado expresso de Jeová. Patriarcas e Profetas, página 77. Irmãos, isso aqui é preocupante. Olha a nossa responsabilidade. Todos aqueles que hoje guardam um dia de repouso em detrimento do sábado, sem reconhecer a soberania de Deus, são cainitas, não são cristãos. Como pesa para nós a responsabilidade de advertir o mundo sobre a soberania de Deus. E aí cabe o parênteses que já fiz antes, né? Os nossos queridos irmãos evangélicos, que muitos não conheceram isso. Cabe a nós adverti-los. Hoje não tem Caim? Hoje não tem Noé? Mas temos nós. E a Bíblia, o Espírito Santo, através da Sorate, diz que nós temos o dever de mostrar a soberania de Deus. E ela destaca que Noé permanecia na sua geração como uma rocha inabalável em meio à corrupção dos seus dias. Hoje não tem Noé, não tem Caim. Agora veja o que diz a Sorate no livro Atos dos Apóstolos, página 11. A igreja, quem é a igreja? Somos nós. A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém no mundo revoltado e mau. Qualquer infidelidade da igreja, minha e sua, para com aquele que comprou a humanidade com o sangue de seu unigênito Filho, é traição para com aquele que nos comprou com o sangue do seu unigênito Filho. Igreja, fortaleza de Deus. Pensamento final das considerações dos nossos textos desta manhã, no nosso rascunhozinho aqui. É que é o seguinte: as características de Adão ou de Caim e Abel, elas prevalecerão no mundo até a segunda vinda de Cristo em glória. Enquanto isso não acontecer, o mundo será dividido em duas classes. Olha o que diz aqui. Caim e Abel representam as duas classes, os justos e os injustos. Qual é o meu modo de vida e qual é o seu? Os crentes e os incrédulos, que deviam existir desde a queda do homem até a segunda vinda de Cristo. História da Redenção, página 54.
Nós vamos encerrar com o texto de 1 João, capítulo 3. Não vou entender por quê. 1 João, capítulo 3. Vamos voltar ao texto que alguém leu antes. Leu o capítulo 12. Nós vamos ler alguma coisa dos versos anteriores. Melhor, capítulo 4 de 1 João. A partir do verso 7 até o 12. E com esse texto estamos encerrando e veremos um vídeo depois. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de quem? Quem ama é nascido de Deus e conhece aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11. Amados, assim como Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se assim fizermos, somos abelitas e não caimitas. Agora me chama a atenção o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Irmãos, o mundo, segundo esse texto, precisa conhecer a Deus. E só vai conhecê-lo através se nos amarmos uns aos outros. E Deus nos ajude nesta manhã. Se por acaso alguém entrou aqui como caimita, que saiamos como abelitas. E vale lembrar que alguns abelitas lá antes do dilúvio se tornaram caimitas. E alguns caimitas se tornaram abelitas. Depende de quem aceita a graça de Deus. Então, nosso alvo nesta manhã é sermos abelita. E sermos, por extensão, como Cristo. Vamos ouvir uma música que eu acho simplesmente extraordinária. É de Eclair e Sonete. Vamos ver ali? Nas ruas da cidade, há tanta gente em dor e aflição, mas só Cristo ama todas elas, sejam crianças, velhos, seja lá que for. Seu coração está aberto a todos e seu perdão de graça quer doar. Por isso sinto que é meu dever em minha vida sempre aprender. Ser como Cristo, assim cumprir eu devo fazer. Ser como Cristo.
Querem cantar o hino final ou podemos concluir aqui? Quantos querem cantar o hino final? Pode concluir? Então vamos concluir, vamos orar. Amado Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez, a nossa gratidão pela presença do Teu Espírito nesta congregação, nesta manhã. Amém. Somos gratos pelo silêncio que reina aqui, pelo qual o Teu Espírito pode falar mais alto, mais sensivelmente ao nosso coração. Amém. Rogamos que nos dê, pelo mesmo Espírito, a capacidade de, apesar das nossas falhas, nas nossas limitações, representarmos dignamente o caráter de Abel e dos seus descendentes e não o caráter de Caim. Que voltemos para casa como abelitas, com um modo de vida aprovado pelos céus. Amém. Pedimos agradecidos em nome de Jesus.